do que a gente estava falando, né? A gente estava falando sobre educação personalizada, que é o que o colégio acredita, tá? Tem. E aí, para a gente entender sobre essa educação personalizada, a gente precisa lembrar sempre que, olha, a gente está olhando o ser humano, né? O que é essa pessoa, né? Como ela é formada e tudo mais. E hoje a gente vai dar mais um passo rumo a isso, para acho que vai ser mais duas, três formações sobre isso, para depois a gente poder começar a entrar na avaliação dos nossos alunos para o relatório do primeiro bimestre. Tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E já de cara, para a gente retomar um pouquinho, a gente precisa entender que, isso é muito importante, a gente batia na tecla no planejamento, né? De que a pedagogia não sabe mais o que é a pessoa. E veja como que isso é complicado, né? E tem algumas formações novas lá no nosso curso anual. Se a pedagogia não sabe mais o que é pessoa, ou não sabe olhar mais para a pessoa, automaticamente ela não sabe mais com o que ela está trabalhando, ou com quem ela está trabalhando. Né? Se nós pegarmos nossos cursos de pedagogia hoje, você vai perceber que só fala sobre metodologias ativas, processos de aprendizagem, mas não existe dentro de uma ementa de um curso de pedagogia uma discussão sobre o ser humano, né? O que é esse ser humano, sua formação, suas dimensões, como ele como ele tem vontade, né? Como ele pensa o mundo, qual a finalidade dele. Então, se a gente retirou o ser pessoa da questão do ensino, então não sobrou nada. Sobrou só técnica, e técnica sem pessoa não serve para a máquina, mas para o ser humano não ajuda muito. Então, a educação personalizada, que é o que o nosso colégio acredita, né? E a gente vai bater muito na tecla, é assim: ela é formada por, de um lado, as 5 dimensões, que é lá a dimensão física, ou seja, a gente precisa de criança que corra, que brinque, que se machuque. A gente precisa de criança que tenha um afeto estabilizado. E o que é ter uma criança com afeto estabilizado? Que ela entenda que um não, no fundo, é uma prova de amor, que o não é uma característica e uma necessidade para se engrandecer, né, para ser melhor. Então, a dimensão afetiva que se relaciona, a dimensão intelectual, óbvio, né? Uma escola que não ensina a criança a ler e escrever, não está fazendo também o seu papel de escola. Também a dimensão volitiva, que esse é um problema sério que a gente enfrenta, que é a dimensão da vontade, a dimensão do querer. Tudo eu quero, né? Tudo eu posso, mas nem tudo, né? Tudo eu posso fazer, mas nem tudo deve ser feito, né? O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço, já dizia São Paulo. Então a dimensão volitiva desse quero ou não quero, posso ou não posso. E por último a dimensão espiritual, que o nosso colégio bate na tecla também, no que a gente vai chamar de ensino religioso, que a gente vai chamar de ensino de virtudes, que a gente chama ali no colégio de tudo, na verdade, né? Porque desde a hora que o nosso aluno entra até a hora que o nosso aluno sai, a dimensão espiritual permeia material, permeia as nossas atividades, permeia o nosso cotidiano. E essas 5 dimensões, elas se relacionam a 3 grandes elementos, que são o elemento da singularidade, traduzindo, toda criança é única, filha única de Deus, né? Ou seja, uma alma só que nós temos que olhar. A dimensão de abertura, ou seja, uma criança, um jovem tem ali uma abertura para tudo, e parte de nós, enquanto escola, saber direcionar essa abertura. E a dimensão da autonomia, né? Quando a gente educa uma criança, a gente educa uma criança para a liberdade e com a liberdade. Não existe educação se nós privarmos a liberdade. Porque aí não é educação, aí é ditadura. E por que eu quero bater? Por que eu preciso falar isso? Porque uma criança não fazer porque a professora está olhando é uma coisa.
Agora, a criança não fazer o errado, porque ela entendeu o que é errado, é essa liberdade, é essa autonomia que a gente aqui tá defendendo. Então, as 5 dimensões humanas se atrelam, então, a esses 3 elementos. São crianças únicas, filhos amados de Deus, que têm uma abertura para a vida, ou seja, eles são abertos para tudo, mas nem tudo convém a eles, claro, e, consequentemente, uma autonomia, ou seja, precisamos criar crianças que entendam o que é liberdade, que aí, no caso, é diferente de libertinagem. E isso é muito difícil e complexo. E aí eu trouxe uma história que aconteceu comigo, né? Aconteceu comigo para entender o seguinte, olha, a educação, ela é feita de seres vivos. Traduzindo, muda constantemente. E o nosso material não é um material estático, mas é um material de nuances. Quantas vezes a gente entrou na sala de aula e achou que ia dar aquela aula e teve que dar outra? Quantas vezes a gente achou que aquele aluno ia colaborar e ele foi péssimo naquele dia? Quantas vezes achou que aquela atividade todo mundo ia gostar e ninguém gostou? Por quê? Porque nós trabalhamos com um material extremamente volátil, né? Ou seja, inconstante, que é o próprio ser humano. Então a gente se frustra porque a gente programa e organiza e nem sempre aquilo que a gente programou e organizou a gente consegue dar conta porque a nossa ação não está relacionada à reação do aluno concomitante, certo? No sentido de não é porque eu fiz isso eu vou ter essa resposta. Às vezes você vai fazer isso e a resposta vai ser completamente diferente. E aí eu trago aí uma história que aconteceu comigo, que eu vou ler para vocês, até escrevi em formato de diário para vocês entenderem, que é o seguinte, ó. Diário de um professor, quarta-feira, 20 de setembro de 2023. Essa história é real, eu dava aula no colégio particular aqui em Amparo, e a história é a seguinte: sinal tocou. Entrei no primeiro ano do ensino médio, segunda aula da manhã. Já estava exausto, suado, com a garganta falhando. Esperei todos sentarem para poder entrar. Conforme todos estavam sentados, fui conversando, brincando com cada um, fazendo um social. Em seguida, deixei minhas coisas na mesa, ainda conversando com a sala toda, e uma aluna, próxima da minha mesa, disse: bem que você poderia ter faltado, né? Sorri para ela, respirei fundo e devolvi, não com a mesma moeda. Eu não podia faltar. Você é importante para mim. Ao final da aula, sobre Brasil Colônia, cuja qual ela participou, me encontrou na porta e disse: você acha que havia racismo naquele tempo ou eles não entendiam desta forma, professor? Fiquei na dúvida. Respondi: vejo, veja se não falta amanhã, porque podemos começar a aula com esse questionamento. Parabéns. Tinha 26 alunos na sala e uma se interessou pela matéria naquele dia. Fiz o que podia fazer com o material que eu tinha para utilizar. Amanhã, quem sabe, seja melhor e dois faça alguma pergunta. Ser professor é igual o título daquele filme, né? A espera de um milagre. E eu acrescento, sempre espero. Essa história que eu narrei, que aconteceu lá no dia 20 de setembro de 2023, é linda e maravilhosa. Só que ela tem um problema. A parte que eu falo, a parte que eu falo, não podia, você é importante para mim. Na dinâmica da aula, na nossa ação extremamente humana, a hora que essa aluna, coitada, com seus problemas, com a sua depressão, com a sua falta de aceitação do corpo, que já tinha vindo de um outro colégio por essas questões que eu acabei de levantar, então para ela precisava chamar atenção, né? Ela precisava cutucar. E eu não tive a maturidade nem a santidade suficiente para falar isso daqui. Não, eu não podia faltar porque você é importante para mim. O que eu falei realmente para ela foi assim: mas você não precisa vir, é só faltar. Você não faz falta aqui. Né? Hoje, 2025, eu sei que eu errei.
Eu sei que eu não fui católico, eu sei que eu não fui bom, eu sei que eu não agi como eu poderia agir, eu não fui maduro o suficiente. Para mostrar o quê? Ou seja, a educação é feita de seres humanos. Não só seres humanos sentados na cadeira, mas seres humanos que também dão aula, que também estão cansados, que também se estressam, que também gritam, que também explodem. E que muitas e muitas vezes nós nos culpamos, porque é nossa obrigação ter maturidade, é nossa obrigação ter santidade, é nossa obrigação ser a referência da virtude e dos valores de toda aquela turma. A educação é feita por seres vivos e para seres vivos, com seres vivos. E aí essa mudança constante. Claro que eu queria ter dado essa resposta para aquela menina, que eu sei o nome dela até hoje. Mas a minha humanidade foi tão grande que eu não conseguia agir de uma maneira que Deus esperava, que era uma maneira mais santa. Simples assim. E por que eu quero citar a educação é feita para seres humanos? Justamente porque, para nós entendermos o que é educação, e é o que a gente está fazendo sempre, a gente precisa entender esse material com tanto problema, com tanta dificuldade, com tanta mazela que é o nosso ser humano, que somos nós, consequentemente. E a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de seres vivos é que um ser vivo é aquele que move-se a si próprio. Então, ele se automove. Quando a gente fala de ser vivo, a gente precisa entender que dentro dele acontece um movimento. E o que move nele não tem um agente externo, mas é interno. O que acontece quando uma pessoa morre? Uma pessoa morre não porque ela deixou de se mover, mas porque algo dentro dela parou de ser movido. O que acontece, e a gente acha muito de maneira errônea, de que viver é mover-se, né? Ah, eu estou vivo porque eu estou me mexendo. Não necessariamente. Tem gente que vive muito mais com os olhos fechados, com as mãos postas, né? Ou seja, em silêncio, do que correndo, pulando e saltitando por aí. Por isso que viver é mover-se a si próprio, ou seja, é um automover-se. E é um movimento interno. Essa é uma característica do que é ser vivo. Uma segunda característica que a gente levanta, e a gente só vai passar por essas 5 características hoje, tá? É que, bom, segundo, ser vivo é um ser de vida unitária. Traduzindo, cada um de nós é um. Se a gente, por exemplo, pegar uma pedra e partir a pedra continua sendo pedra. Ela só está dividida. São 2 pedras. E se eu quebrar mais ainda? 3 pedras. E se eu quebrar 4? Ou seja, quanto mais eu quebro aquela pedra, mais pedrinhas eu vou fazendo, mas ela não deixa de ser pedra. Se eu pego um espelho e eu quebro ele, mesmo ele se desconfigurando como espelho, ele continua sendo amontoado de espelho. Por quê? Porque o espelho, a pedra, as coisas inertes, elas são pobres, elas são simples. E por elas serem pobres e elas serem simples, o que acontece com ela? A ruptura não implica um deixar de ser. Diferentemente da vida animal. Se eu pego um cachorro e parto ele do meio, ele deixa de ser um cachorro. Por quê? Porque um cachorro é um. Dividir um cachorro é matá-lo. Mesma coisa nós, seres humanos. Ou seja, nós somos um. E esta unidade nos faz ser vivo somado a esse mover-se. Uma terceira característica do que é ser vivo é de que o seguinte, toda, né, todo ser vivo, ele tem por característica ser um ser imanente. E aí, o que é essa palavrinha imanente? Aqui vem de um termo em latim, que significa permanecer em, né? Imanere, permanecer em.
E tudo, quanto mais imanência a gente tem, mais perfeito é o nosso ser. Já dizia Tomás de Aquino. Aristóteles também, consequentemente, né? Por quê? Porque imanente é tudo aquilo que acontece dentro. É como se eu dissesse para vocês que a imanência é um movimento interno. E só acontece com o ser vivo. Principalmente o ser humano, que é o ser imanente por perfeição aqui na Terra. Alimentar, crescer, ler, chorar, dormir, tudo isso permanece dentro dessa imanência. Então, as pedras não têm imanência, pelo contrário, elas não têm nada, porque elas não têm dentro. Nós, seres humanos, temos esse dentro e esse dentro se move, esse dentro deseja, esse dentro discute, esse dentro nega, esse dentro aceita. Traduzindo, é imanência minha, é imanência sua. Então, a terceira característica que a gente levanta sobre ser vivo é essa. Para ser vivo, é necessário uma imanência. Ou seja, algo acontece dentro, além do mover-se e além de termos uma unidade. E a quarta e penúltima característica que a gente vê, né, é a característica da autorrealização. Um ser vivo, ele tem uma tendência nele de processo. Todo ser vivo passa por um nascer, crescer, viver e morrer. Nenhum ser vivo está acabado, mas sim ele protagoniza dentro de um tempo um processo de acabamento. No caso de nós seres humanos, talvez nunca acabe, porque esse acabar, né, essa perfeição do acabar, seja a nossa santidade. Seja quando a gente estiver lá no céu, seja acabou, está perfeito, está completo. Então o que acontece? Acontece um nascer, um crescer, reproduzir e morrer. Então há como se um desdobramento mesmo. Há uma potência efetiva em crescimento, aquilo que Aristóteles chama de ato e potência. E aí volta na história da imanência que a gente está falando. O mineral, ele não tem nenhum movimentar-se. O mineral não tem nenhuma imanência. O vegetal já tem. Por que o vegetal já tem? Porque no vegetal já há um movimento dentro do vegetal, né? De nascer, crescer, desenvolver. E claro, o animal é a própria caracterização da imanência, tendo o homem ali como perfeição de imanência. Então, esse processo de acabamento, desse processo de autorrealização, quanto maior a imanência, mais complexo, que é o nosso caso, é ser humano. O cachorro termina esse processo, né? Quando ele se torna um cachorro grande, acabou. Ele só vai envelhecer, mas ele foi cachorro. O tempo inteiro ele foi cachorro. Nós, seres humanos, temos, graças a Deus, a liberdade de não sermos seres humanos. De escolhermos não ser seres humanos, por exemplo, de negar isso. Você não vê esse pessoal aí que quer agir como cachorro, agir como bode, como vaca, como boi, como bezerro, por quê? Ele nega o seu ser pessoa. E, inclusive, nega o seu próprio corpo biológico. Ou seja, ele troca o seu corpo. Eu não quero ser homem, eu quero ser mulher. Então eu vou me colocar numa caracterização de mulher, seios, vagina, não sei o quê. E quanto mais próximo eu poder ser de uma mulher, mais feliz eu vou ser na concepção dessa pessoa. Por quê? Porque é um processo de autorrealização. E aqui a gente não vai discutir a veracidade disso, mas é o processo de autorrealização. E a última característica que a gente tem do ser vivo é de que é harmônico, né? É um ciclo, é um movimento que vai se repetindo, que começa, desenvolve, vai se desdobrando, vai se repetindo, e acontece comigo, e acontece com você, e acontece com fulano, com Beltrano, e isso vai caracterizando o que a gente chama de vida.
Ah, você está na melhor fase da sua vida, porque é que você é jovem. Agora você está na melhor fase da sua vida, porque você aposentou, você está em casa descansando. Aí a gente olha para aquelas crianças chegando na escola e fala assim, ah, que fase boa essa. Por quê? Porque se repete. E vai repetir com o meu filho, que vai repetir com o meu neto, que vai repetir com o meu bisneto e assim por diante. Então, a característica do ser vivo, ou dos seres vivos, são essas sim. A gente se automove, a gente tem uma unidade, a gente tem uma imanência, a gente se autorrealiza, né? Ou seja, há uma autorrealização em nós, e, consequentemente, é um ciclo harmônico, onde a gente vive ele já sabendo que no futuro o meu filho também vai viver, o meu neto vai viver, e assim consequentemente. E aí, isso é para a gente falar sobre pessoa. Então, essas são as características de pessoa. Para a gente não se alongar, porque já são 9h16, né, e eu prometi meia horinha de formação, na próxima formação, a gente começa a falar sobre as 5 marcas que definem pessoa, que é intimidade, tirar de dentro, que a gente vai falar mais um pouquinho da imanência, a liberdade, consequentemente, o ato de doação e de presentear, que está relacionado ao amar. Amar nada mais é do que dar-se, e ponto. E por último, nessa quinta marca do que define o ser pessoa, o dialogar, ou seja, nós somos o on politikon, né? A gente somos seres que falam, como vai dizer Aristóteles. Mas isso a gente deixa para uma próxima formação. Tentei ser breve e a ideia é que seja assim, pouquinho, mas um pouquinho sempre. Para a gente finalizar, eu peço a proteção de Nossa Senhora, né, o amparo, aqui no caso de Nossa Senhora do Amparo, também peço a proteção de São José, nós que estamos no mês de São José, para que ele também possa nos conduzir para mais próximo de Deus, mais próximo do que realmente importa, e para que a gente possa cada vez mais entender o que é ser pessoa, o que é ser humano, e amar a nossa humanidade, olhando sempre para a perfeição, que é o próprio Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.